Operador, seja muito bem-vindo à aula Viver de Trade em Planejamento. Nessa aula, eu vou compartilhar com você truques da vivência do dia a dia do trading para você aplicar e conseguir resultados práticos. Então, nessa aula, vão ter ensinamentos aqui que valem mais do que muitos cursos pagos. Se você assistiu às aulas anteriores, você sabe que eu não estou falando isso da boca para fora. Então, vamos iniciar a nossa jornada aí, tá bem? Então, para a gente começar bem, já vamos entender sobre o que vai ser essa aula. Nós vamos falar aí sobre cenários de entrada. Claro, quero lembrar que se você está vendo essa aula aí pelo celular, é melhor que você veja pelo computador ou pela televisão, algo que você não se distraia, porque pelo celular facilmente daqui a pouco você vai fechar aqui, vai ver um TikTok, vai ver um Instagram, vai se perder, vai ver a mensagem de alguém e vai perder momentos valiosos dessa aula, que é uma aula curta. Então ela vai ter cerca de 15, 20 minutinhos no máximo. Então eu já comecei e eu vou bem direto ao ponto nela aqui. Então fica aí comigo. A gente vai falar sobre cenários de entrada, que a gente já vem falando aí em outras aulas anteriores, que a gente vai complementar hoje. Segredos e truques para zerar o risco. Essa parte aqui, literalmente, ela vale muito dinheiro. Ela vai botar muito dinheiro no seu bolso e te poupar de muita perda também. E um mapa para viver de mercado. Então, vamos lá, direto ao ponto, já vamos começar. Primeira pergunta para você. Você acredita que toda tendência é boa? Porque você vai ouvir falar isso em todo lugar. Todo tipo de curso, seja no Brasil, fora do Brasil, livros. Opere a tendência, porque a tendência é amiga do trader, aí o trader consegue ganhar muito na tendência. Concordo, eu mesmo falo isso. Só que tem pequenas exceções que você tem que tomar cuidado. Veja só, a gente tem a tendência de alta padrão que você conhece, topo e fundo para cima. Tem a tendência de queda padrão que você também conhece, topo e fundo para baixo. Mas não é toda tendência que é boa, eu vou te mostrar isso agora. A tendência, ela dá sinais sobre a saúde dela. Então isso aqui é um checklist de uma tendência de alta saudável. Você vai ver mais barras de alta do que de baixa. Matheus, mas isso é óbvio, está subindo. Não, não é óbvio não. Porque o mercado pode subir fazendo isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras de queda. Aí ele faz uma, duas de alta e sobe. Isso pode se repetir. Então é possível que o mercado suba com mais barras de venda. Só que isso não é um bom sinal. Você vai ver continuidade após as barras de alta, ou seja, elas não vão vir assim em sequência pequena, tipo uma, duas barras de alta. Vai vir assim, ó, uma, duas, três, quatro barras de alta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras de alta. E depois vem uma, duas de venda. Uma, duas, três, quatro, cinco barras de alta. Uma, duas, três de venda. Então, você vai ver um número maior e barras, né, em sequência. Corpo da barra de alta maior do que o de baixa. Por quê? Candle com corpo longo representa intensidade, força. Então, se esse preço está subindo realmente com força, o candle, ele conversa comigo o tempo inteiro. Por isso que memorizar candle é uma coisa inútil. Se você memoriza o candle e o mercado joga um formato diferente para você, pronto, você está perdido. Então, você tem que entender o que o candle comunica para você. Ele está conversando com você o tempo inteiro. Tem gente que se desespera, vê um sinal de candle e quer entrar porque viu um candle. Não, peraí, então você vai basear a tua operação inteira em um candle, que você viu um sinal. Você vai entrar porque você viu um sinal de candle. Não tem sentido. E todo o resto, você vai desconsiderar o horário que você está operando, a correlação, nada disso conta. Então, vamos com calma. O candle está conversando com a gente. Se você encarar dessa forma, vai ficar muito mais leve para você. Então, olha só. Vou ver poucas sombras na direção contrária. As barras fechando próximos das máximas. Ou seja, se eu estou com pressão realmente de compra, esse preço vai vir aqui, ó, e bum, vai explodir para cima, a barra vai fechar próximo da máxima. Eu não vou ver muito pavio, tá? O que é o pavio? É quando o candle rejeita. É como um carro subindo uma ladeira. Ele está subindo e quando ele não conseguiu ir mais, ele derrapou de volta. Ele deixa o pavio, tá? Então o pavio é um sinal de rejeição, não é legal. Então a gente vai ver pouca sombra, barra fechando próximo da máxima, corpo longo, barras em sequência. Isso é um sinal de uma tendência boa.
tá? Você vai ver também pequenos canais de alta, ou seja, essas ondas de impulso para cima, você vai começar a ver com maior frequência. Pavios na parte de baixo da barra, porque tenta cair e rejeita. Rejeita porque é uma tendência forte de alta, então não está querendo cair, ele ameaça cair, rejeita, continua a subida. Você vai ver barras de alta ganhando momento, força e energia, e número menor de barras de baixa. Então tá vendo? Muitas vezes você está operando uma tendência, mas é uma tendência que ela não está com sinais bons. Às vezes ela está com poucas barras seguidas na mesma direção. Ou ela está com umas barras com corpo muito curtinho. Isso também não é legal. Um monte de doji, que é aquele que anda em formato de cruz. Então, é uma tendência que não é tão boa. Ah, Matheus, eu devo operar então se a tendência não estiver tão legal ou devo ficar de fora? Depende. Essa é a resposta que eu mais dou em tudo, em toda a mentoria. E a galera iniciante fica até meio brava comigo porque não está acostumado a ouvir depende. Está acostumado a ouvir um método, uma coisa certa. Mas sai dessa. A resposta verdadeira é depende. E aí eu explico o porquê do depende. Essa que é a importância de uma mentoria, inclusive. Porque eu vou tentar dar a resposta do depende para você. Ah, Matheus, se a tendência não está com um sinal muito legal, eu devo operar? Depende. Depende do quê? Qual que é o seu risco nessa operação? Um risco baixo? Beleza, já é um ponto positivo. Você tem um retorno alto pela frente? Esse preço tem espaço para andar? Tende a andar muito? Tende. Pô, legal. Então, talvez você possa fazer sim. Agora, vai com a mão pequena. Não é para você lotar a mão de lote, porque a tendência não está dando sinais muito legais. Mas se você tem um bom risco-retorno, as coisas estão favoráveis, correlações batendo, por exemplo, você pode de repente tentar, mas com a mão pequena, para não se expor tanto. Guarda as suas melhores fichas para gastar nos momentos realmente bons. Tudo alinhado, tudo bonitinho. Ali você pode pesar um pouco a mão para ganhar mais, porque você tem mais confiança. Mas não significa que um momento um pouco menos confiável você não possa fazer. Só faz com cautela, mão menor, né? Vamos ser realistas. Então não adianta eu jogar para você assim, ah, nunca faça. Porque eu estou mentindo, às vezes dá para fazer e até é bom. Ou então sempre faça tal coisa. Não tem sempre, porque depende, cada dia é único no day trading. Se você se prender a sempre faço isso, método tal, você vai quebrar, cara. Porque qualquer mudança no parâmetro do mercado já era teu método. Então o método é um só, é aquele que eu falei na aula passada. O trader tem uma gama de estratégias na cabeça dele, ele sabe qual o momento correto de usar cada uma. E aí a jornada fica bem mais leve, bem mais tranquila. É isso que eu quero que você faça. Checklist de tendência de venda. Mesma coisa, só que para baixo. Então eu vou pular isso aqui. E não existe só um tipo de tendência. Você já deve ter reparado, se você acompanha o mercado, que nem sempre ele sobe no zigue-zague, né? Para cima e para baixo. Às vezes ele cai de uma vez só. E você tem dificuldade de pegar até esses movimentos, né? Isso se chama tendência estreita. É quando o preço ele anda devagar e sempre. Ele não dá aquela explosão e vai embora em 1, 2 candles. Ele vai devagar e sempre. Ele vai aqui então, ó, mantendo um canalzinho e aí ele vai subindo nesse canalzinho. E vai embora, sem perspectiva de voltar. Ele pode subir o dia inteiro assim. Então, quando você vê um canal estreito, você jamais opera contra. Por quê? Você não pode dizer quando que ele vai voltar. Ele não está te dando informações de impulso e correção. Você não sabe se ele foi longe demais, se ele vai voltar. E não dá nem para usar Fibonacci, porque você vai projetar Fibo como nisso aqui. Ah, mas vou pegar o primeiro movimento do dia. Qual que é o primeiro movimento do dia? Porque se ele já abre o dia e vai caindo toda a vida, ou vai subindo toda a vida, não tem o que você projetar. Então você fica sem perspectiva de quando que esse negócio volta. Então por isso você não coopera contra. E um sinal legal para você identificar uma tendência estreita é você observar que a média de 9 períodos vai estar constantemente aqui, ó, pertinho do preço. Então se ele vai subindo assim, ó. E a média de 9 juntinho acompanhando. Ele não se afasta dela. Então, quando você observar isso, você está dentro de uma tendência estreita, tá? Não opere contra de jeito nenhum. E aí a gente tem o canal amplo de tendência, que é a tendência que a gente está habituado a ver. Impulso e correção para cima, impulso e correção para baixo. E nesse impulso e correção, aqui é possível você pegar movimentos a favor da tendência
em algumas oportunidades específicas, tá? Não é que você precise tornar isso o carro-chefe do teu operacional, mas em algumas oportunidades você pode ainda pegar uns retornos contra a tendência, dependendo, né? Se for retorno grande, que vai dar um dinheiro legal, você pode até pegar operações na ponta contrária. Vamos lá. Um exemplo de preço andando sem força. Isso aqui é uma informação que vale muito, tá? E vai te poupar de muita perda, além de te trazer bons lucros. Preço andando sem força. Sempre que você observar médias sem inclinação. Então você olhou médias no seu gráfico e as médias não estão assim, para baixo, inclinadas, ou bem inclinadas assim para cima. As médias estão de lado. Você está num mercado bem ruim. Você está dentro de um mercado lateral, sem tendência, sem perspectiva de alugar algum. Então o preço ele pode estar até querendo andar aí dentro, mas ele vai andar sem força, porque ele não tem uma direção, tá? Então falta confiança. Média de lado não é um bom sinal. Preço preso entre as médias, outro cenário ruim pra caramba. As médias são como um leque, tá? Elas podem se fechar, e quando esse leque das médias está fechado, elas estão pertinho uma das outras aqui, é muito ruim de você trabalhar, tá? E principalmente se o preço está aqui, ó. O leque das médias está fechado, está uma perto da outra e o preço trabalhando aqui no meio. Horrível, tá? Você não vai conseguir fazer uma leitura boa, você vai ficar dependendo só de sorte. Você pode entrar, pode dar tanto prejuízo como lucro, não tem muito como se avaliar. Porque ele está aqui, ó, brigando, você está entrando na região de briga. É que nem se entrar no mar que está de ressaca. Você vai virar uma peteca lá, vai jogar você para um lado, para o outro e, sabe? Mesma coisa de você querer entrar aqui no meio. Então as médias, elas podem fechar esse leque e quando esse leque se abre das médias, você tem as melhores oportunidades. Vou mostrar isso já já. Médias muito próximas uma das outras, outro cenário ruim, tá? Então esse leque das médias fechados e as médias aqui, ó, uma pertinho da outra, cenário muito ruim, tá? Então isso aqui é péssimo, o preço brigando aqui no meio, sai fora, evita, tá? Se você puder, evita isso aqui, porque traz muito mais risco para você do que benefício. E aí, o que é um preço bom, legal de se trabalhar? Preço ganhando força. Médias com boa inclinação, seja para cima ou para baixo, depende da direção que você está trabalhando. Preço trabalhando além das médias e não preso no meio delas. Pensa, o preço ele é uma locomotiva de um trem. Então quem tem que sair na frente puxando é o preço. A média móvel ela só segue o que aconteceu no passado. Tem gente que tem aquela estratégia de, Matheus, eu opero o cruzamento da média. Cara, com todo respeito, essa não é uma estratégia que faz muito sentido. Porque pensa comigo, quando a média cruzar, o preço já foi há muito tempo. Porque a média só está seguindo aquilo que o preço já fez. Então, se a média está cruzando para cima ou para baixo, é porque o preço já foi há muito tempo. E de repente o momento da sua entrada já até passou e você está atrasado. E aí vai acontecer o quê? Que você vai entrar, o preço vem contra você. Aí você vai falar assim, o mercado está me perseguindo. Não, você que está entrando mal. É o contrário, é você que está perseguindo ele. Então, um preço trabalhando além das médias é bom. Ele é uma locomotiva puxando, tá, os vagões que são as médias. Então ele sai na frente puxando, isso é bom. E aí as médias vão abrir esse leque, percebe? Elas não estão próximas uma das outras, elas estão ganhando afastamento. Então, ó, elas vão abrindo como se fosse um leque. E isso é um ciclo de mercado. Esse leque de médias, ele se abre e quando ele está muito aberto, ele tende a se fechar. Tá? Então o mercado é como um organismo vivo. Ele respira, ele inspira e expira o tempo inteiro. Ele expande e retrai. As médias fazem parte disso, junto com o preço. Então, você tem médias alinhadas e ganhando afastamento, abrindo esse leque. Elas vão se alinhar e ganhar afastamento. O preço sai na frente puxando. Tá vendo? Então, mais uma vez, eu quero mostrar aqui a história do João, que é uma história muito legal. Um cara que recuperou um prejuízo de mais de 80 mil, tá? Para viver de mercado. Além de virar o jogo, hoje vive de mercado. No momento que eu estou dando essa aula aqui, eu falei com o João há poucos dias. Porque depois que o trader fica consistente, né?
ele não quer estar na sala, ele não quer falar com o mentor, ele abandona, vai embora. E assim, brincadeiras à parte, tudo bem, isso é ótimo, né? A pessoa seguir ele com as próprias pernas e tal. E aí mandei mensagem, né, para saber como ele estava, se estava consistente ainda. E sim, né, consistente, fazendo uma média de 20k mensal. Eu mandei até a plaquinha para ele, porque no primeiro mês ele de mentoria, ele conseguiu isso comigo, tá? É claro que ele botou uma margem um pouquinho maior para começar trabalhando. Ele estava com 5 mil de margem, por isso que ele fez 20. Talvez você vai entrar na mentoria, vai estar lá com 500 reais, vai pensar, pô, Matheus, é pouquinho. Não menospreza o teu início, porque todo mundo tem um início. Eu tenho lá no meu grupo pessoas que fazem 1.000 reais, mil e poucos reais, né, por trade, mas são pessoas que no início comigo faziam 100, depois foi para 250, aí, pô, Matheus, eu estou pegando operação de 300 reais, 400, aí de 400 para 700 é um pulo, cara. De 700 para 900 reais não é tanto assim. E quando vê, tá na casa dos 1.000, mas é um processo. Então talvez eu esteja começando com um pouquinho de dinheiro, vai buscar teus 100 reaisinhos por dia, mas você pode chegar nisso aqui porque o trading ele é uma atividade escalável. E você ajustando a tua consistência pequena, a mesma análise que você vai fazer para fazer um trade para ganhar 1.000, sabe, ou mais aí num dia, porque também é possível, é a mesma análise. Vai mudar a tua confiança, a tua consistência, entendeu? Então tudo é um ajuste, independente de onde você está começando. Não fica com vergonha do teu início se você tem menos dinheiro, sabe? Tem pessoas de todo tipo na mentoria, tá? Eu já dei mentoria, já ajustei a consistência aí para policiais, né? Pedreiro também, tem muito pedreiro, cara. E a galera desacredita muito de pedreiro, fala, o cara tem pouco estudo e tal. Mas olha, são pessoas muito centradas, sabe? Muitas vezes a gente pega assim para trabalhar com pessoas muito simples, cara. São pessoas, eles são pedreiros. Eu mesmo, eu sou repositor de mercado, entendeu? Uma vez eu fui perguntar de bolsa para um cara que ficava lá sentado na frente lá do mercado. Ele tinha muito dinheiro na época, já até morreu, né? Era Klaus o nome dele. Eu fui perguntar de bolsa para ele, ele riu da minha cara, tipo assim, desdenhando, né? Ah, pô, um garoto aqui, repositor de mercado, perguntando de investimento. Aí ele só fumou o charuto dele e nem me respondeu e foi embora. Então, assim, a galera desacredita mesmo. Não espere apoio. Tem gente que fala assim, ah, eu vou falar com meu parente. Cara, não espere apoio de parente para isso aqui não, tá? Porque para a pessoa que está de fora é risco puro. E eles não estão errados, porque você toma risco. Só que a gente faz isso de uma forma consciente. Então, por que eu estou mostrando a história do João? Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui a live agora e que muitas vezes estão com um prejuízo acumulado e se sentindo mal. E às vezes, pô, não comenta com a esposa, não comenta com ninguém porque tem vergonha de falar, entendeu? Se sente burro, sabe? É uma expressão forte, mas, pô, me sinto burro porque como que eu cheguei num prejuízo de tantos mil, sabe? A pessoa não sabe. E muitas vezes começou num caminho péssimo. Porque esse mercado, ele é um mercado que, infelizmente, cara, assim, é, é vergonhoso, né? Tanto que eu tinha parado de ensinar. Eu parei de ensinar porque eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei, pô, eu faço um trabalho sério e a galera tá achando que é coisa de, sabe? É mais do mesmo, é ensinar scalp, é big player, não tem nada disso. É um operacional consistente, tranquilo, sabe? Que a gente faz o possível ali para cada um ir no seu ritmo, uma mentoria personalizada mais próxima. Então, ó, a história do João, eu não estou mostrando para você como uma garantia de falar assim, ah, você está com um prejuízo grande, entra aqui que a gente recupera. Não, sabe? E não sei nem quanto tempo leva, mas eu quero falar para você que é possível. Porque tem essa live lá no meu Instagram, se você quiser ir ver lá, tem lá eu conversando com o João, dando premiação ao vivo para ele. Tá nos destaques do meu Instagram. E não só a história dele, tem vários. Se você entrar no destaque lá, você vai ver. A perder de vista. Pessoas assim que a gente ajustou a consistência, fazendo 1.000, 2.000 por dia, 500 reais, outros 100, mas cada um no seu ritmo, tá? Cada um na sua realidade. Você não precisa fazer 20 mil por mês para ser bem sucedido. Talvez você fazendo 1.000, 1.000 e pouco por mês, para você tá bom. Tá, então assim, vamos cada um no seu ritmo com calma.
Segredos do risco zero, protegendo seu capital. Essa parte aqui vale muito. Se concentra aqui comigo, chama os amigos, manda o link aí para alguém que precisa ver essa parte, cara. Porque isso aqui é muito importante, tá? Muito importante, vale muito. Uma operação para mim, ela não é dividida, eu não enxergo ela só como uma operação que está sendo feita. Eu enxergo ela em 3 partes diferentes. Se você fizer isso, a tua visão assim, é como se tirasse uma venda do teu olho. Vai clarear muito as coisas para você, muito. E vai tornar a tua jornada mais tranquila, que é a nossa intenção aqui. Fazer o trading parar de ser uma coisa estressante, você entra ali, fica puto e tal. Pô, pra vocês terem ideia, uma vez não, né? Já tô nesse mercado há anos. Eu já vi gente socar o computador, quebrar o computador. O cara pega o notebook assim, quebra o notebook no meio, joga no lixo. Nunca mais vou mexer nesse negócio de trade. E eu um dia antes falando com o cara, dá um tempinho de operar, não opera não. Vamos estudar comigo. Pô, vamos fazer a mentoria. Não, a pessoa nunca ouve. Ela vai fazer do jeito dela. Entendeu? Muitas vezes o que trava o trader é a arrogância. Não, eu vou fazer sozinho, Matheus. Isso aí eu já conheço, já sei. Espera um pouquinho, entendeu? Não adianta você ficar tentando cortar a árvore com um machado cego, batendo, sabe? Tira um tempo, afia o machado, se acalma, depois você volta, entendeu? O caminho que te levou a um prejuízo não é o que vai te tirar de um prejuízo. E se você é iniciante, você tem a chance de começar bem. Então vamos lá. Primeira parte, entrou no trading, o que que você tem? Você tem o ganho? Não, você não tem o ganho. O ganho depende de como você vai gerenciar, de como você vai cuidar, como é que você vai fazer com o stop. Depende disso, concorda comigo? Então, um ganho você não tem. O que você tem que é certo? O risco. Qual que é a primeira coisa que você tem que cuidar? O risco. Então, quando eu entro num trading, a minha cabeça não está pensando em alongar ganho, não está pensando em proteger, não está pensando em nada. Entrei no trading, o que eu penso? Pô, peraí, meu risco está aqui. O que eu posso fazer para reduzir meu risco? Posso mudar meu stop? Posso realizar um lucro? Vou falar sobre realizar lucro já já. O que eu posso fazer? Cuidei dessa parte, zerei o risco da minha operação, ou pelo menos reduzi ele pela metade, algo assim. Legal. Agora, a minha cabeça fica mais tranquila para pensar em alongar o ganho. Como que você vai pensar em alongar ganho se você está ali pensando, caramba, se esse negócio voltar, hein? Ó, meu risco, pô, e se pegar meu stop? Não dá pra focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Resolve uma, depois você vê a outra. Resolveu o risco? Tá mais tranquilo? Tá. E agora? Como é que eu alongo o ganho? Terceiro alvo de Fibonacci, vamos lá. Vou conduzir até lá, vou usar assim, 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 de tal forma. Beleza. Conseguiu conduzir? Sai da parte de alongar o ganho, não faz mais sentido pensar nisso, porque você já conseguiu. Então deixe de ser ganancioso. Já chegou no terceiro alvo de Fibo? Cara, acabou o dia. É como eu falo para você. Matheus, e se passar? Se passar é um bônus, cara. É um presente. Não conte com isso. Então chegou no finalzinho, muda a chave. Agora é proteger a operação. Afinal, você já ganhou, você não vai deixar voltar, né? Então, é proteger com stop. Então, separa a tua operação início, meio e fim. Início, proteção. Meio, alongar ganho. Final, proteger o que já foi ganho. Se você fizer assim, vai dar uma clareza imensa na tua operação. Você vai conseguir fazer isso de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila do que o que você tem feito atualmente, que é entrar e rezar ali para Nossa Senhora dos Três fazer dar certo para você, cara. Tá? Então, siga esse processo aqui que vai te ajudar muito. Eu uso isso. Falar um pouquinho sobre ordem stop, mas bem rápido, coisa de segundo. Ordem stop, relembrando, para os iniciantes principalmente, é um cinto de segurança. É uma ordem que você coloca com o objetivo de limitar a sua perda. Tá? Então esse negócio de, eu perdi tudo no trading, cara, não é assim que funciona. Você limita, beleza? Você pode sim ficar exposto a algumas situações caso acabe a luz, mas aí você pode usar o sinal de celular e tal. Situações muito adversas, tá? Mas, vamos lá, fora isso, sempre tem solução, tá? Na corretora, você pode entrar em contato, pedir para zerar. Então,
Isso é muito raro, comigo nunca aconteceu, tá? E vamos lá. Stop loss. Se você entrou aqui comprado no tracinho verde, vamos supor que você jogou teu stop loss debaixo ali do fundo anterior, dando R$ 100 de risco. Uma operaçãozinha básica. Estou tomando R$ 100 de risco. Imagina que esse preço subiu um pouquinho. Eu já estou positivo. Então eu entrei ali embaixo, esse preço andou um pouquinho e me deu, por exemplo, R$ 50 de ganho. Eu vou explicar para você como zerar o risco do trading e equilibrar ele muito rápido. Eu faço muito isso aqui em ações. Porque às vezes quando eu pego o trade em ação, eu entro de manhã e deixo rolar. Vou almoçar, tá aberto, eu tô almoçando, tô, sabe, acompanhando e deixo rolar até o final do pregão às vezes. Então, lembra a operação separada em início, meio e fim? Então eu entrei, o que eu tenho primeiro? O risco. Como que eu cuido do risco da minha operação? Se eu entro numa operação com mais de um lote, ou mais de um contrato, Matheus, como assim? Como que eu operar com mais de um lote, mais de um contrato? É que nem comprar meia. Você compra meia, você pode comprar um par de meia. Ou você pode comprar um pacote que vem com 2 pares de meia. Da mesma forma, no mercado você pode comprar um mini contratinho de índice. Ou você pode fazer uma operação com 2 mini contratos de índice. Posso entrar com uma ação ou com duas, eu posso escolher a quantidade, tá? E vamos supor que eu estou fazendo esse trade aqui no dólar. Aí eu comprei 2 contratos de mini dólar, tá? Então, se eu tenho 2 contratos, olha aqui meu dedo, preste atenção, tá? Ele andou um pouquinho e me deu um lucro, estou positivo. Eu posso vender um dos 2 contratos que eu tenho aqui, para eu realizar o que eu chamo de lucro parcial. Por que parcial? Porque eu não estou zerando o meu trade completamente. Eu estou zerando só um pedacinho dele. Eu tenho 2 contratos, então eu estou pegando um contrato, eu tenho 2. Estou tirando um da jogada. Então, subiu, me deu um lucro. Eu pego dos 2 contratos que eu tenho, eu vou pegar um, tá? E esse um contratinho que eu realizo de lucro é meu. O mercado não pega mais. Então, se eu realizei, zerei um contratinho, botei R$ 50 de lucro no bolso. Esse dinheiro é meu, ele tá lá e o mercado não toma mais. R$ 50 no bolso. O meu stop era de quanto? R$ 100, né? Quando eu realizo esse lucro de R$ 50, olha o que acontece. 2 coisas acontecem. Primeiro, eu garanto esses R$ 50. Outra coisa que acontece, o meu risco que era de R$ 100 cai para 50. Eu acabei de zerar o risco da minha operação. Eu não tenho mais risco aqui. Matheus, eu não entendi. Vou te explicar. Eu realizei R$ 50 de lucro, né? O mercado subiu um pouquinho, eu tinha 2 lotes, eu zerei um aqui e botei R$ 50 no bolso, certo? Por que o meu stop aqui reduziu de R$ 100 para 50? O meu risco era R$ 100 porque eu estava estopando 2 lotes. Eu não tenho mais 2 lotes, um eu vendi ali em cima e botei o lucro no bolso, né? Agora me restou o quê? Um lote. Então, óbvio, meu stop caiu pela metade. Entende? Então, olha que estratégia de gestão de risco. Olha que estratégia de gestão de risco é essa. Rapidamente, eu trouxe minha operação para risco zero. Além de eu realizar um lucro, eu corto meu risco pela metade, porque eu não estou mais estopando 2 contratos, eu estou estopando um só. Então, se eu estava com risco de 100, agora meu risco é só R$ 50. E eu não fico mais negativo. Ué, Matheus, não fica negativo? E se essa operação voltar e pegar seu stop de R$ 50? Esqueceu que eu ganhei 50? No máximo, agora meu risco é zero. Eu posso só devolver o lucro que eu já tenho. Então isso aqui é uma estratégia maravilhosa para zerar risco. Não me entenda mal. Eu não estou falando para você operar com mais lotes. Se você opera com um lote, agora opera com 2, com 3. Não. Por isso que eu falo, a importância da mentoria. É difícil você dar um conselho que serve para todo mundo. Então cada um tem uma situação. O que eu estou te dizendo aqui é, quando você tem mais de um contrato, mais de um lote operando, você tem a possibilidade de gerir melhor a operação, zerar teu risco bem mais rápido. E aí, por que eu faço isso? Cara, porque eu zerei o risco, a minha cabeça está despreocupada agora para eu deixar esse trade alongar. Se eu quiser, eu ainda pego o meu stop que estava lá atrás
com 50 reais de risco, arrasto para o 0 a 0, para o mesmo lugar que eu entrei, e pronto. No máximo, se esse trade voltar e vier contra mim, eu ganhei 50 reais. Não tem como dar errado mais. E aí, sabendo que, pô, eu cuidei do trade, a parte do risco, não tem mais como dar errado, nossa, é muito mais tranquilo de eu alongar o ganho. Então eu jogo lá em cima, pô, vou pegar no terceiro alvo de FIBO, vou botar lá 200 reais de ganho. É mais tranquilo de eu conduzir até lá, porque eu já estou positivo, sabe? Eu não estou preocupado, não estou nervoso, eu não estou nada. Já cuidei, fiz o dever de casa, vou conduzindo o negócio até lá. Então, por que é legal você trabalhar a realização parcial de lucros? Além de você zerar o teu risco mais rápido e ter mais poder de gestão da operação, chegou lá em cima, você pôde alongar o ganho do outro lote que te sobrou. Você está com a cabeça tranquila para levar isso adiante. Então, mais uma vez, mais uma aula aí para abrir a sua mente e mostrar que o que você tem acesso aí fora muitas vezes está confundindo você, ou você está tendo acesso a um conhecimento muito superficial, muito bobinho. É suporte, resistência, pessoas contando mentira que tem como seguir big player, sendo que eu já expliquei que não tem. Porque quando você vê o Itaú comprando, não é o Itaú, pode ser minha avó pelo Itaú, pode ser qualquer um, cara. Você não sabe a intenção, se é day trade, se é swing trade, se é investimento. Então não tem big player nenhum para perseguir, sabe? Ler o fluxo, sim, a gente lê. Mas é diferente disso, né? Isso é uma bobeira, isso é uma coisa criada aí para o influencer para incentivar você a girar. Então você está muito perdido aí fora e a gente faz esse trabalho aí para ajudar. Então, mais uma vez eu insisto, venha para a mentoria, não fique aí fora, tá? Muita gente começa a sair da aula nessa hora porque não quer ouvir falar sobre mentoria. O que afunda os operadores, os traders, é a arrogância, tá? Você não faz ideia de quantas pessoas eu falo por dia que falam assim, Matheus, pô, se eu tivesse te ouvido, cara, falei com você já tem muito tempo, mas até desisti do trade, sabe? Acumulei 50 mil de perda, 80 mil, 100 mil de perda. E aí, claro, eu não julgo, né? Eu vou tentar ajudar a pessoa, mas eu me pergunto, como? Como que isso foi acontecer? Eu falei para a pessoa não seguir o caminho errado. Eu falei, vem com a gente, entra na mentoria, faz um esforcinho. A pessoa acha que 180 reais por mês é caro. Mas para perder 50 mil para o mercado, é tranquilo. Que lógica é essa? Que loucura é essa, cara? Sabe? Tem alguma coisa muito errada. Pensa um pouco. 180 reais para você estar aprendendo um bom caminho. Você teve aqui nos 3 dias. Você sabe que o que a gente está passando aqui não é uma coisinha superficial, não é uma bobeirinha. Não é suporte, resistência, LTA, LTB, não. São assuntos mais aprofundados para quem busca viver do mercado como profissional. Então não faça a besteira de seguir sozinho. Eu vejo muita gente que pode, que tem condição, aí fala, Matheus, não vou entrar não. Aí me procura depois que se lascou inteiro, cara. Pô, vai lá aprender com gente ruim, sabe? Que tá no YouTube falando que inventou método. É método tal. Palhaçada, cara. Entendeu? Ninguém é criança, a gente é adulto. Então, assim, método sei lá o quê. Pô, dá até uma vergonha alheia de ver alguém fazendo um troço desse. Então, assim, vamos ser honestos aqui, tá? Eu não tô falando com você que tá apertado, tá sem um emprego, não se aperte para entrar na mentoria, tudo tem seu tempo. Mas para você que, pô, tem a vontade, viu o valor aí no que a gente ensina, quer estar junto da gente, dá uma olhada aí, ó. Eu falar é fácil, melhor deixar as pessoas falarem. A pessoa quer ser consistente, realmente não ter dor de cabeça com o mercado e ganhar dinheiro de verdade mesmo, tem que ir pra sua mentoria, porque o restante aí eu já fiz umas 12, 13 cursos e nenhum realmente entregou o que você me entregou. Eu decidi entrar e foi uma das melhores decisões que eu já fiz. Cada centavo vale muito a pena. A mentoria eu paguei acho que em 2 dias de operação depois que terminei as aulas e tal. Então, é isso, pessoal.
Eu tô ali um pouquinho acima do peso, andando ali, né? Mas sabe como é, trader? Fica trabalhando sentado aí, acontece. Mas vamos recuperar. Olha, é, é isso, pessoal. Não deixem a arrogância afundar vocês, tá bem? Não se fecha. Ah, Matheus, já sei, agora eu vou seguir sozinho. Com essa aula aí que eu já vi, eu consigo seguir sozinho. Aí um dinheiro que você poderia investir para estar aqui dentro de forma séria, você vai botar lá de margem na corretora para tentar sozinho, cara. E o que vai acontecer você já sabe, né? É claro que as técnicas aqui com certeza vão te ajudar a ganhar um dinheiro, pô, vão te evitar muita perda, você já vai operar mais consciente, muito melhor, mas nada substitui um acompanhamento da gente poder estar próximo ali, ajudando você recebendo os materiais na sua casa, tá? E a mentoria, ela é 12 vezes de R$ 180 no cartão, tá? Então, é 180. Muitas vezes tem gente que questiona, ah, Matheus, mas é meio caro para mim. Cara, às vezes você perde isso em um dia de trade. Então, será que é caro mesmo? Pensa. Porque eu já ajudei pessoas a reverterem prejuízos de 80 mil. Eu já ajustei consistência de várias pessoas que você pode conversar com elas. Estão lá no grupo, você fala o número. Ei, fulano, fez o curso com o Matheus, o que você achou? Cara, transparente. Você vai no Instagram lá, você vê dezenas de casos de pessoas que a gente já ajustou a consistência, tá? Fazendo um trabalho direito, um trabalho sério e com um treinamento que é simplificado, tá? Não é o tipo de coisa que você vai ver e vai ficar confuso e vai falar, pô, não entendi nada como aplica. Não, aqui eu passei anos refinando isso, tirando tudo que era inútil, porque no tempo que eu tô no trading, nossa, já testei tudo que você imaginar aí, tudo, tá? Porque lá na mesa tinham diferentes tipos de operacionais e eu fui eliminando tudo que não serviu eu fui eliminando, até ter um operacional liso, direto ao ponto, que você entende com clareza. Onde entra, onde sai, como alongo o ganho, qual gestão eu uso aqui, onde eu boto o stop, como é que eu faço. Diferente de um setup. Por quê? Você vai ganhar o entendimento. Uma vez que você tem o entendimento, cara, acabou. Esse aqui é teu último curso. Uma vez que você entendeu o mercado, você não precisa de curso de nada mais. Porque você entendeu, então nunca mais você vai ficar, setup do sei lá o que, preciso de um robô. Não, você vai ter a confiança de fazer sozinho. Então a nossa proposta é essa, sabe? Então esse negócio de sala ao vivo, de corretora, isso aí, olha, eu já tive do outro lado e eu parei de trabalhar com corretoras justamente porque é muito sujo. E eu tinha até parado de ensinar, porque dá desgosto, né, da gente ser comparado com essa galera que tem hoje em dia aí, sabe? Depois de um ano eu voltei a ensinar, porque muitas pessoas estavam me procurando e tal. E realmente, cara, assim, não falo pra me gabar ou pra, sabe? Mas não restou gente honesta nesse mercado pra ensinar. É incrível. É incrível isso. Eu não consigo acreditar nisso, mas se você falar assim, Matheus, tem alguém aí no Brasil hoje que você indica? Não tem, cara. Não conheço ninguém que tem algo assim completo mesmo, sabe? Que engloba tudo e que vai te dar uma noção profissional do trading. É todo mundo vendendo, método sei lá o que, método sei lá o que. E aí no final é sempre um setup porcaria que vão botar você para girar, que dificilmente é baseado em paciência e profissionalismo, é sempre um negócio de, o big player, compra aqui, vende ali. Pô, aí tratam você que nem idiota, né? Porque parece que você não é adulto, parece que é criança, aí tem que ter o método sei lá o que. Pô, não precisa disso, pessoal. Então, assim, vamos ser transparentes, ó, as portas estão abertas, procura a gente aí, tá? A gente tem um bom caminho para você. Você ganha curso de swing trade, ganha tudo, é uma experiência completa, tá? 180 por mês. A gente poderia até botar um valor mais alto, pode ter certeza que se fosse outra pessoa entregando o que a gente entrega, já ia vir com conversa de, não, vamos botar 3 mil, 5 mil. Mas, cara, a gente cobra o justo, tá? 180 por mês, para não pesar para ninguém. A gente tentou chegar num preço assim de um valor que seja justo pelo acompanhamento que a gente dá, a atenção e tudo mais, e que não pese para as pessoas, sabe? Então, é um valor que a maioria consegue arcar tranquilamente, tá? E se você precisa de ajuda, vai lá no meu privado, vai lá no WhatsApp, explica a tua situação, dá tempo ainda, tá bem?
E o kit, se você quiser receber físico aí na sua casa, tem que fazer inscrição, tá? Hoje, tem que fazer hoje. O último dia é hoje para você fazer inscrição. Até hoje à noite, confirma comigo. São apenas 10 ingressos por turma. Eu vou atualizando lá no grupo do WhatsApp quantos ingressos já foram, quantos faltam. E a gente já começa a turma em breve, tá? Já tem uma galera inscrita, pessoal aí que entrou, já acertou comigo. E se você tem esse desejo, tem essa vontade, me procura, fala comigo. Vou mandar o link aí para você, tá? Para você estar na turma com a gente. Vai ser um prazer muito grande te guiar, compartilhar meu conhecimento prático, desmentir as coisas que você acredita aí, tá? Então muita coisa que você conhece, você vai desconhecer, porque, pô, infelizmente, eu sinto muito, tá? Eu não tenho culpa das coisas que você aprendeu até aqui. Muitas delas são mentiras e estão atrapalhando você, então você tem que desaprender e aprender de uma forma melhor. E tudo que eu ensinar na mentoria não vai ser algo que eu vou jogar para você assim, acredita aí porque eu uso. Não, vou te explicar o porquê, como funciona, funciona por isso, isso e isso. Você vai ver na prática. É muito diferente. Então, é isso. Não tem mais o que dizer, valor justo. Não fica aí fora sozinho, não fica em grupo de iniciante. Não tem como um cego guiar outro, não tem como um iniciante ajudar o outro. É triste, mas é a realidade, né? Eu já participei de grupo de iniciante lá no início, eu sei como é, tá? Eu tava em todos os grupos e aí vinham falando, pô, e em tal indicador, vocês usam? E como é que é? Aí vem o outro e fala, mas aí eu vi na técnica aqui que no mercado não faz 3 candles seguidos da mesma cor não, e depois vem a cor contrária. Aí você fica assim, mas da onde que tirou isso, cara? Então, sai... sai desses grupos aí, beleza? Não fique em grupo de iniciante, cara. Não fique se enganando aí fora, tá? Tô rindo aqui porque é engraçado, né? Já vi tanta coisa nesse mercado que você nem imagina, tá? Eu que tenho um grupo lá de 20 mil pessoas lá no Facebook, que é o Day Trade Brasil. Muita gente não sabe, mas aquele grupo lá é nosso. Então, assim, as maiores loucuras a gente já viu lá dentro, né? E todo dia aparece um novo. Então, olha... Vem com a gente, não fica aí fora não, tá? Eu tenho interesse que você entre, tá? Eu falo isso e muita gente fala assim, Matheus, então você está interessado que eu entre, né? Para te pagar. Claro, cara, claro que eu estou interessado. Pague para que a gente possa ter uma experiência boa, acompanhar você, te dar a devida atenção, tá? A gente está cobrando esse valor aí para, como é que se fala? Para abusar de você, cobrar um preço a mais. Não, nada disso, a gente está cobrando justo por aquilo que a gente vai te entregar e pelo conhecimento de anos aí que vai ser passado. Tá? E se você é uma pessoa que está com grande prejuízo, está desacreditada, olha, sabe, tente corretamente, pelo menos uma vez. Isso foi o que eu falei para o João. Ele tinha 12 cursos, mais de 80 mil de prejuízo. E aí, quando ele me falou o operacional dele, eu falei, não, João, eu sei que você tem um prejuízo grande, cara, mas até hoje você não pode dizer que tentou no trade, você não tentou. O que você fez foi seguir uns setups. O cara que falava para traçar Fibonacci dentro do mesmo candle, cara. No gráfico de 5 minutos. E aí dava a entrada ali. Eu falei, pô, não, isso é loucura. Não tem cabimento alguém ensinar isso. E aí falei, não, João, você não tentou certo, cara. Você não pode nem dizer que tentou no trade, embora tenha o prejuízo aí. Né? Dá um voto de confiança. Vamos fazer, entendeu? Se você não gostar, devolva o dinheiro e tal. Mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Dê um voto de confiança, entrem, tá? Você não tem risco não, aqui é transparente e eu estou aguardando você, eu quero você aqui dentro. Me procura, fala comigo lá, a gente vai te ajudar como a gente puder, tá bem? Então, na descrição do vídeo tem aqui um link caso você queira fazer a tua inscrição no cartão, tá? Mas só faça se você tiver certeza. Se você tiver alguma dúvida, tá bem? Fala comigo primeiro. Não faz a inscrição para depois tirar dúvida e decidir se você vai entrar, não. Conversa primeiro comigo, depois você se inscreve. Sem pressa. Então vai lá, para garantir seu kit, tem até hoje para fazer a inscrição aí. É isso. Um abraço. Espero ter você com a gente aí.